CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez para uma live, uma reunião pública através desse veículo, né, que é a internet, para que a Casa Espírita da Ilha de Paquetá possa continuar mantendo a sua programação. A CEIP fica aqui em Paquetá, na Rua Coelho Rodrigues, número 48, Fundos. Eu estou transmitindo diretamente aqui da Ilha de Paquetá. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos ler a nossa página de abertura para preparar o ambiente da casa de vocês. Lembrando, quem puder, colocar um copinho d'água próximo, né? Mais cheio do que esse, porque esse eu já andei bebendo, mas tem que ser mais cheio que esse, daqui a pouco eu vou encher o meu também, para que essa água seja fluidificada durante todo esse processo. Então, vamos ler agora o livro Fonte Viva, uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com o título Solidão. A passagem bíblica diz o seguinte: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Isso foi narrado por Mateus, e Emmanuel vai fazer o comentário sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos e incomensurável tristeza que te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira de borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abençoaria atender por pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas, sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço de casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça.
Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não esqueças que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Que possamos, então, tomar Jesus como o nosso exemplo. Pedir a Ele agora, nessa prece que vamos fazer todos juntos, pedir a Jesus que nos ajude a ter disciplina, que é através da disciplina que vamos evitar os vícios, que vamos cumprir as nossas metas. Não deixe para o sábado o que você tinha que ter feito na segunda anterior. A disciplina que nos ajuda a nos reeducar, tirar-nos da maledicência, nos ajudar a ter paciência, educar os nossos pensamentos na disciplina de pensar só o bem, de vivermos dando graças por tudo, possamos dar graças, Senhor. Que possamos, então, ter a disciplina do pensamento, a disciplina das atitudes e dos bons hábitos, Senhor. Não foi à toa que Emmanuel disse a Chico Xavier que as 3 medidas que Chico deveria ter como base na trajetória da sua vida, no seu ministério aqui na Terra, era disciplina, disciplina e disciplina. Que possamos, então, pedir a Jesus que nos dê força para adquirirmos a nossa disciplina em tudo que fazemos nessa vida, para que possamos fazer no tempo certo e o dia da nossa partida, quando o nosso Criador nos chamar para retornar para a pátria do nosso Pai, possamos seguir com a certeza da missão cumprida. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, desse aprendizado que vamos receber agora, através do nosso querido irmão, orador, palestrante. Vou primeiro falar o tema para vocês. O tema é Semeadores, do livro Fonte Viva, do capítulo 64. E para fazer essa abordagem, então, convido o nosso querido irmão, muito estimado da casa, Éder Andrade. Prezados amigos da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, que nós chamamos carinhosamente de SEIP. Um bom início de noite, nesse sábado, dia 24 de setembro. A companheira que nos recebeu nos passou a palavra para nós iniciarmos o estudo desse início de noite. Nós vamos falar sobre o livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E o tema que nós vamos abordar para os nossos companheiros é o capítulo, porque nem sempre as páginas batem, né? Capítulo 64. Vamos falar de semeadores. Existe uma passagem bíblica que o Cristo diz: o semeador saiu a semear. Mateus deixou isso registrado, uma passagem dita por Jesus. É interessante notar que todos nós interpretamos a ideia do homem que sai a semear, mas nós nunca paramos a pensar quem é esse semeador, qual o compromisso que esse semeador tem para com o seu Senhor,
o Senhor da vinha, para com o Senhor da vida, para com o mundo. E vamos tentar fazer uma abordagem com uma pequena diferença para a nossa reflexão. Quando nós entendemos que o semeador saiu a semear, provavelmente um lavrador, jogando sementes no campo, ele semeou algo para que essas sementes viessem a brotar e pudessem germinar e surgirem daí árvores frutíferas, hortaliças, frutos para alimentar a todos. Uma relação típica entre um agricultor e um grande fazendeiro, um grande proprietário de terras. E nessa relação, o agricultor, o lavrador, ele teria assumido um compromisso com o proprietário da terra, que ele iria preparar a terra, iria lançar as sementes na terra, mas dentro de uma relação, digamos assim, de trabalho. Ele estaria ganhando para fazer isso. Mas vamos imaginar que o verdadeiro semeador, que o Cristo se referia, não era um semeador de sementes físicas, mas de palavras, mas de ideias, de sentimentos, a ponto de todos nós que aqui nos encontramos, em algum momento, sermos semeadores de ideias ou de sentimentos. E dessa forma, todos nós, assumindo um compromisso com a espiritualidade e com nós mesmos, podemos sair a semear. Pode parecer até pretensão da minha parte, mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou semeando a boa nova. Eu estou conversando com os amigos, não apenas da ilha de Paquetá, mas de todos aqueles que estão ligados a nós pela internet, para pararmos e pensarmos o seguinte: uma ideia, um pensamento, ele nos ajuda. E nós podemos compartilhar esse pensamento, essa ideia, com aquelas pessoas que assim o desejarem. Quando nós assumimos um compromisso de vida em levarmos uma palavra de consolação e de esclarecimento, quando nós assumimos um compromisso de realizarmos um trabalho assistencial, socorrendo, ajudando as pessoas que buscam o esclarecimento e a ajuda. Então, o semeador que Jesus se referia, quando ele disse o semeador saiu a semear, não é apenas a semente do fruto que alimenta o corpo, mas é a semente da ideia que consola o espírito. Porque nós podemos semear boas ideias, bons pensamentos, bons sentimentos nos corações dos homens em qualquer lugar, em qualquer momento. Conversando com um companheiro, Ricardo, que está aqui nos bastidores, organizando todo esse trabalho de videotransmissão, a gente conversa muito sobre a importância de estarmos à disposição da casa espírita para servir, semeando no coração das pessoas um gesto de boa vontade. E boa vontade você não compra, você não manda manufaturar numa farmácia. A boa vontade você tem em estar de prontidão para servir ao mestre. Muitos serão chamados, mas
ou pouquíssimos serão escolhidos. E com base nisso, a gente acredita que se nós nos colocarmos de prontidão, como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, mas se o trabalhador não estiver de prontidão, o trabalho não vai aparecer. Então, nós temos que estar de prontidão para servir aquelas pessoas que nos solicitam qualquer tipo de ajuda, não importa onde seja. Às vezes, vou citar um exemplo singelo. Eu tive a oportunidade de ser convidado para um velório de um companheiro nosso, uma companheira nossa, que desencarnou, e fomos assistir a prece do velório, quando, de repente, essa companheira que nos convidou, que havia, naquele momento, perdido o marido, se a gente pode usar essa expressão, se virou e me solicitou que fizesse a prece de despedida. Naquele momento, nós fomos pegos de surpresa, porque eu não esperava que, diante de tantas pessoas da casa espírita que estavam ali, a gente pudesse fazer isso, intermediar com o plano espiritual, numa prece simples, singela, de coração, uma mensagem consoladora. E naquele momento, eu posso, sem nenhuma pretensão, ter semeado alguma coisa positiva, de maneira a deixar no coração e na memória das pessoas uma boa impressão. Boa impressão essa que tem que ser respaldada, e eu digo isso e deixo registrado nos bastidores da nossa vida, atitudes coerentes. Eu tenho que semear atitudes para com as pessoas positivas para alavancá-las para frente. Mas eu também tenho que ter nos bastidores da minha vida um respaldo de atitudes positivas. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos aqui num processo de reconstrução. Todos nós estamos aqui tentando nos reeducarmos, ressignificarmos os acontecimentos da nossa vida. Mas, para isso, a gente precisa estar antenado no que a gente pode fazer. Ajudar um companheiro que precisa de uma palavra amiga, um atendimento fraterno na casa espírita, fazer uma palestra, substituir um orador que por alguma razão não pôde estar presente, organizar com o nosso companheiro Ricardo um estudo para todos os companheiros da SEIP e outras casas co-irmãs que assistam o nossas lives e as nossas apresentações, como, por exemplo, agora no mês de novembro, nós vamos para a segunda parte do seminário, que fala sobre os espíritas importantes no Brasil, do grande movimento espírita no século XX, finalzinho do século XIX e século XX, vão ser 2 finais de semana. Então, nós estamos, de alguma forma, tentando dinamizar o trabalho para que isso se transforme em esclarecimento, para que isso se transforme em elucidações, despertar a curiosidade das pessoas e, principalmente, a consolação. Porque o movimento de consolação é um esclarecimento que acalenta, é um esclarecimento que, digamos assim, apacenta, como Cristo falou para Pedro, apacente as minhas ovelhas. Nós temos que, de alguma forma, apacentar os homens, se a palavra é essa, se eu estiver errado, vocês me desculpem, mas no sentido de
acalmar os corações aflitos com palavras consoladoras. Porque à medida que eu falo algo consolador para os outros, estou falando para mim. E da mesma forma que eu estou semeando no coração das pessoas, num bate-papo fraterno, palavras que possam acalmar, que possam produzir equilíbrio, que possam elevar, vejam bem, a autoestima das pessoas. Porque todos nós estamos vivendo um momento delicado. Eu acho que a palavra melhor seria essa, um momento delicado. O planeta passa por um momento delicado. Nosso país passa por um problema, um momento e por problemas delicados. Nós não vamos entrar no mérito, mas nós sabemos que Ismael está à frente do Brasil, pátria do Evangelho, a terra do Cruzeiro e a pátria do Evangelho, e segundo me consta, quando Cristo empoderou Ismael da responsabilidade da condução do Brasil como pátria do Evangelho, ele sabia que nós passaríamos pelo que nós estamos passando. Mas ele também nos ofereceu, por intermédio da doutrina consoladora, oportunidades para nós nos melhorarmos, oportunidade para nós nos elevarmos, oportunidade para nós nos capacitarmos diante da vida. Esse processo de capacitação é através do estudo. Há momentos que a gente estuda porque nós queremos apresentar aos amigos alguma coisa de qualidade, se a gente pode dizer assim, principalmente de maneira bem didática, porque uma das coisas que eu venho observando no movimento espírita, nós temos companheiros que falam muito bem, são grandes oradores que eu admiro, mas esses grandes oradores, eles às vezes pecam porque eles falam para aquela clientela da casa espírita que já tem bastante conhecimento. E nós temos que falar para que qualquer um possa entender. Então, as sementes que o Cristo sugeriu que o semeador saia semeando, além de serem as sementes da boa vontade, sejam as sementes da simplicidade, do exemplo, aonde nós vamos tentar fazer o que está ao nosso alcance para tentar ajudar. Cometemos erros, cometemos equívocos? Sim, não tenham dúvida. Nós temos muitas dificuldades, estamos todo dia aparando arestas ao longo dessa caminhada evolutiva. Como eu disse aqui, somos pessoas imperfeitas, tentando nos melhorarmos, tentamos nos reequilibrarmos. E o curioso é que nós tomamos consciência disso ao longo da caminhada, que eu acho que é a coisa mais importante, porque algumas pessoas passam toda essa jornada encarnatória sem se dar conta. Mas quando a gente se dá conta ao longo da caminhada, me faz lembrar muito bem a passagem de Paulo de Tarso, que caiu do cavalo ou do camelo, porque eu já ouvi uma expressão dizendo que Paulo de Tarso não estava num cavalo, ele estava andando num camelo quando ele teve aquela visão do Cristo. Então, essa expressão é uma expressão figurada, né? Paulo de Tarso caiu do animal e ele se levanta um outro homem. Digamos que quando nós tomamos a consciência do nosso processo reencarnatório e tentamos fazer alguma coisa a nosso favor, tá? A nossa vida começa a se modificar. Eu começo a compreender que tem algumas coisas que eu não vou mudar. Eu não vou deixar de ser quem eu fui, mas eu vou me tornar uma pessoa melhor daqui para frente. Eu não tenho a pretensão de ser o melhor,
mas eu tenho a pretensão de me melhorar. E quando eu vou estudando, quando eu vou tentando entender a caminhada evolutiva que nós temos que percorrer, quando eu tento entender o sentido exato da expressão de semear, da semeadura que o Cristo sugere, não é somente ter gestos de caridosos ao longo da vida, colaborar, por exemplo, numa ação entre amigos para poder ajudar a casa espírita a resolver um problema. Não é apenas você fazer a doação de uma cesta básica, não é apenas você fazer a colaboração financeira com a casa espírita para a manutenção das despesas da casa espírita. Não é apenas você ser um frequentador da casa espírita como médium passista ou um trabalhador que ajuda na organização e administração da casa espírita. É você, ao longo da sua vida, no seu dia a dia, você exemplificar aquilo que você está aprendendo através de atitudes. Não é apenas de palavras. Porque eu posso dizer uma coisa e fazer outra. Eu tenho que ter palavras, mas eu tenho que ter atitudes que possam endossar as minhas palavras. Se eu falo de caridade, eu tenho que tentar ser um cara caridoso numa cidade como Rio de Janeiro, que é complicada. O número de indigentes, moradores de rua, cresce cada vez mais. E eles abordam a gente nas esquinas das ruas nos pedindo uma ajuda para comprar um biscoito, para comprar um pão. E você, muitas das vezes, tem que ter uma atitude muito semelhante à passagem do bom samaritano. Tem momentos que você age como bom samaritano, mas tem momentos que você age como sacerdote ou como levita. Você olha e vê que ele é o necessitado, mas naquele momento você não vai poder ajudar. Nós estamos num contexto que nos desafia. Há momentos que você quer até semear, mas você não consegue, porque as sementes, se forem lançadas naquele solo, elas vão morrer. O solo não é propício para ser semeado. Até isso a gente tem que observar. Porque há momentos que você vai jogar sementes positivas em corações férteis. E há momentos que você vai jogar as sementes em corações empedernidos. As sementes não vão florescer. Nós temos que ter essa sutileza. Não podemos nos omitir, mas temos que ter a sutileza de perceber até onde a gente pode ajudar. Devemos sempre ajudar, mas até onde eu posso, de fato, colaborar? Até onde eu posso, de fato, fazer algo para favorecer aquele que precisa? São coisas para a gente parar e pensar. Mas a passagem do mestre, ela é muito sugestiva. O semeador que o Cristo conta a história não é um semeador que foi, digamos assim, contratado para semear um único dia. Ele não tem nenhum trato de semear na última hora. Não é um semeador das primeiras horas do dia, nem das últimas. É aquele que sai a semear aquilo que ele entende que deve ser semeado para tornar o mundo que nós estamos vivendo melhor. Existe uma corrente na internet, e eu compartilho com vocês dessa corrente, porque eu acho que faz parte da ideia de semear coisas positivas. O nosso país precisa da prece de todos e do pensamento positivo de todos. E aí vocês perguntam, mas aonde que está a ideia do semear? Quando eu penso de forma positiva, quando eu faço um pensamento positivo
não apenas pela casa espírita que está me oferecendo a oportunidade de falar, mas a casa espírita a qual eu frequento há tantos anos, e nessa casa espírita eu poder convocar a todos. Vamos vibrar pelo nosso país, vamos vibrar de forma positiva para que a gente possa ter um final, esses últimos 3 meses que faltam para terminar o ano, praticamente outubro, novembro e dezembro, chegamos à metade de setembro, né? Então, os últimos 15 dias que faltam para terminar setembro, outubro, novembro e dezembro, vamos pedir à espiritualidade que esse final de ano, esse último trimestre de 2022, seja um período de paz para todos nós. Quando eu digo isso, eu estou convidando todos, encarnados a desencarnados, em algum momento, a pensar, vamos pensar o melhor, de forma coletiva. A espiritualidade que administra o nosso país fará o que for melhor para todos nós, mas nós temos que vibrar de forma positiva, nós temos que pensar de forma positiva. Vejam, isso é uma forma de semear. A semeadura, ela não se dá com sementes tangíveis, ela se dá com sentimentos. Quando você procura varrer a calçada da sua casa e o meio-fio, para que todos que passem por ali encontrem um trecho limpo, você está dando um exemplo de cidadania. Quando nós estamos procurando manter o ambiente da onde a gente vive de uma forma salubre, nós estamos dando um exemplo de cidadania em favor do coletivo. Nós temos que pensar de forma coletiva. Há momentos que a gente deve ter atitudes positivas. O mais novo dá lugar ao mais velho no ônibus, no metrô, no BRT, no VLT, no trem da Central, tá? Para que o mais velho sente, o mais novo fique em pé. São exemplos de educação. Quando a gente exerce a educação para com o semelhante, vai criando uma corrente do bem. Isso é semear coisas positivas, jogar no ar, lançar no universo, uma expressão bastante holística, vamos lançar no universo, vamos jogar para o universo, que o universo nos devolva o que há de melhor, porque nós precisamos coletivamente. Apesar de nós não nos entendermos, assim como os hebreus não se entendiam, após a morte de Salomão, quando o reino de Salomão se dividiu nas tribos, nós também não nos entendemos, mas nós queremos o bem comum. Esse ponto, eu acredito que todas as casas espíritas pensam da mesma forma. Podemos divergir na maneira com que vamos trabalhar a caridade. Aí não tenho dúvida. Uns querem fazer num formato a caridade e outros querem fazer em outro formato. Mas uma coisa nós temos em comum: desejamos o bem de todos. Uns acham que devem entregar a cesta básica com uma quantidade de itens. Já tem outros que querem entregar, além da cesta básica, mais coisas. Mas isso daí tem a ver com a organização da casa espírita. Vejam, que a gente semeie sempre. Eu tive a oportunidade de conhecer um médium lá do estado de São Paulo, que ele vinha com frequência ao Rio de Janeiro para nos visitar. E nós estávamos nos queixando, conversando entre nós. Ele participou daquela mesa redonda, se nós podemos dizer assim, de troca de ideias. De vez em quando a gente tem que parar, a gente tem que fazer um time, não é verdade? Para podermos organizar a nossa caminhada. E ele participou
dessa parada, desse tempo estratégico para a gente poder melhor se organizar. E nós estávamos nos queixando o seguinte: a gente gostaria de fazer um pouco mais, mas a gente não conseguia fazer. E ele levantou uma questão que ninguém havia pensado nisso. E olha que essa conversa dele, ela tem algum tempo, hein? Algum tempo. Ele diz o seguinte: vocês atendem poucas pessoas, mas vocês sempre atendem. Ao longo dos anos, se vocês fizerem um levantamento, o mais importante é que vocês nunca deixaram de atender. Talvez não tenham atendido a quantidade de pessoas que vocês gostariam, mas vocês fizeram. Então, eu acho que nós temos que pensar da mesma forma quando a gente para refletir com relação à questão da caridade e de semearmos o bem. Vamos continuar semeando o bem sempre. Por quê? Porque nós sabemos que não vamos conseguir semear o quanto gostaríamos. Não tenham dúvida com relação a isso. Mas nós vamos chegar um dia que, quando fizermos um balanço, ao longo de 20, 30, 40 anos, tentando fazer alguma coisa por alguém, a gente vai chegar à conclusão que nós fizemos muito. Por menos sementes que a gente semeou, mais a gente semeou. Por quê? Porque a gente teve o cuidado de não sair semeando de qualquer maneira. A gente queria ajudar. Vamos procurar ajudar de uma maneira mais consciente. Nós não estamos aqui competindo com nenhuma casa espírita para ver quantas pessoas vão dar um like. Nós não estamos competindo com outras casas espíritas para dizer que nós, apresentando, digamos assim, uma lista com quantos quilos de arroz ou com quantos quilos de feijão a gente distribuiu. Não. Eu acho que o objetivo não é esse. Casas espíritas que são coerentes solicitam ajuda, mas não precisam necessariamente dizer, porque senão a gente está fazendo uma propaganda e o nosso objetivo é ajudar. Numa prestação de contas, verdade se diga, com a comunidade, a Casa Espírita pode fazer uma prestação de contas. Olha, nós distribuímos tantos cobertores, tantas cestas básicas, mas não tem sentido nenhum a gente chegar aqui para dizer que nós... Porque senão deixa de ser caridade. Aí vira assistencialismo. É esse o ponto central. No assistencialismo, você faz uma divulgação do trabalho com uma certa ostentação. Na caridade, você faz uma prestação de contas para a casa espírita, para, digamos assim, a diretoria, para a tesouraria, por uma questão de coerência, para mostrar aonde que o dinheiro está entrando. Isso que é importante para nós. E quando nós vamos, no final do dia, fechar os olhos para pensar um pouco a respeito do balanço da nossa vida, exatamente como Santo Agostinho sugeriu, que ao final de cada dia a gente pudesse fazer um balanço. Vamos fazer um balanço? O que a gente fez de bom hoje? Quem a gente ajudou? Qual a atitude positiva que nós tivemos? Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a fazer digamos assim, uma autoanálise. E dentro dessa autoanálise, a gente procura pensar, puxa, eu podia ter feito um pouco melhor. Chega um determinado ponto
que a gente começa a priorizar a qualidade do que a gente faz, e não necessariamente a quantidade. Porque eu preciso ajudar. Existem pessoas que necessitam de ajuda. Então, eu vou ter um movimento de ajudar. Se eu posso ajudar mais, eu ajudo. Se eu não posso ajudar, eu ajudo dentro das minhas proporções. Porque senão eu vou acabar caindo, que nem na história ou na parábola do óbolo da viúva. No óbolo da viúva, a gente tem uma passagem que é para todos nós pararmos para pensar. Aonde chega o fariseu, coloca um saco de dinheiro e faz uma prece para todo mundo ouvir e mostra que ele está colocando aquela quantidade enorme de moedas ali, no local de doação no Templo de Jerusalém. Aí que eu disse que é o assistencialismo. O indivíduo doa em grande quantidade e ainda faz um alarde para chamar atenção. A pobre viúva, que se sentia amparada pelo templo, ela vai colocar 3 moedinhas que lhe faziam falta, mas ela se sentiu na obrigação de ajudar. Aí o Cristo comenta: qual dos dois realmente teve a verdadeira caridade? O homem rico, que tinha muito, doou muito porque tinha, ou a pobre viúva, que mal tinha para comer, mas se sentiu na obrigação de ajudar? É lógico que a pobre viúva. Então, com base nisso, nós não estamos... A sorte que nós não estamos nem no extremo nem no outro. A gente fica numa situação intermediária que a gente pode colaborar sem a ostentação do homem rico, mas a gente também não vai fazer o sacrifício da viúva, porque hoje a gente tem a consciência de que eu posso doar de diversas formas. Um momento eu posso doar a ajuda material, o dinheiro para a casa espírita pagar a conta. Tem uma hora eu vou poder doar o gênero alimentício. Uma hora eu vou poder dar um cobertor, um casaco. Uma hora eu vou poder doar o meu tempo, o meu trabalho, ajudando a casa espírita. Então, existem várias formas de doação. A gente não ajuda apenas dando dinheiro. Então, quando nós falamos em semear, o verdadeiro semeador não é aquele que joga a semente que vai produzir uma arvorezinha, mas é aquele que espalha esperança do coração dos homens. É aquele que chega e tenta levantar a autoestima das pessoas que estão caídas. Às vezes, uma pessoa dessa faz muito mais do que aquele que mete a mão no bolso, tira um dinheiro que não vai lhe fazer falta e ajuda. Eu tive a oportunidade de participar de um trabalho na Casa Espírita, onde era uma corrente do bem, cada um elo dessa corrente. E eu estava na função daquele que iria entregar a cesta básica e a cesta natalina para as famílias assistidas. Então, as pessoas doavam, nós montávamos as cestas e a gente entregava. E como era Natal, as famílias foram até lá para receber a cesta e a gente dava também os presentes de Natal. E eu tive uma surpresa muito grande e me emocionei muito nessa época, porque as pessoas vinham e nos abraçavam como se nós estivéssemos doando. E eu fiquei numa situação constrangedora, porque eu tive que dizer: eu sou apenas um portador do que a Casa Espírita está oferecendo. Não sou eu que comprei. Eu posso ter ajudado com alguma coisa aqui, no meio dessa quantidade de coisas que a Casa Espírita doou. De repente, aquilo que eu doei está misturado aqui. É 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eu nem sei qual é a sacola onde está a doação que eu dei. Mas as pessoas, o sentimento de gratidão delas me tocou mais profundamente do que eu esperava. Eu não esqueci isso. Então, e eu
apenas tive o gesto. Quando a gente, às vezes, estende a mão para ajudar, nós recebemos muito mais do que damos. E o semeador que o Cristo sugeriu que saísse a semear seriam todas as pessoas de boa vontade, exercitando a prática da caridade por onde essas pessoas passassem. A caridade e o amor ao próximo por todos aqueles que cruzavam ou cruzam a nossa vida até o final da nossa existência. Quando algumas pessoas estendem a mão e nos pedem ajuda, a umas a gente faz como o sacerdote ou como levita. A gente olha, tem pena, passa ao largo. Mas tem algumas pessoas que a gente não sabe por que nos tocam profundamente. E aí nós vamos agir como samaritano. E a gente para auxiliar. A gente vai, passa, a pessoa pede ajuda. E parece até que algum benfeitor espiritual chega e fala no nosso ouvido: olha, você tem que fazer aquilo que você fala. Você ouviu. Volta lá e ajuda. E a gente para no meio do caminho, porque aquele sentimento nos toca mais fundo, e a gente volta para ajudar. Para aquela pessoa, talvez ele tenha pedido aleatoriamente, e curiosamente ele viu que aquela pessoa que ele pediu voltou e ajudou. Mas para a gente passou a fazer uma diferença, porque a gente começa a identificar o sentimento do gesto de amor ao próximo como a semente do semeador que saiu a semear. É nesse sentido, quando nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa, como muitos já devem ter vivenciado essa experiência, nos chega de que alguém da casa espírita está hospitalizada e que seria interessante fazermos uma visita fraterna. Só que só pode ir de um em um. Não pode ir mais de uma pessoa. Então a gente pensa, então vamos fazer o seguinte, vamos formar um rodízio, vamos formar um grupo. Essa facilidade que tem hoje do WhatsApp, vamos formar um grupo do WhatsApp, de maneira que a gente faz uma escala. Todos terão chance de visitar. Quem puder ir mais de uma vez, vá. E com isso, a gente tem chance de ir até lá, visitar aquela pessoa na UTI, na enfermaria, naquele hospital particular ou hospital público, e visitá-lo, levando uma palavra amiga, fazendo uma prece, dando um passe, orando por aquela pessoa enferma e pela família, e abrindo espaço para que outros também o façam. Por que não? E nesse singelo gesto, nós estamos semeando boa vontade para com aquele que está ali e para os desencarnados que nos cercam e que analisam o nosso comportamento, sabendo que nós não somos melhores do que ninguém, não temos ideia nem pretensão de nos tornarmos os melhores. Nós desejamos nos melhorar. Por isso que estamos aqui tentando aprender com um grande semeador da vida, que foi o Cristo, que tentou nos ensinar a semear no coração das pessoas uma palavra amiga, uma palavra de esperança. E para que a gente possa ir finalizando esse nosso singelo encontro, antes de eu devolver a palavra à nossa companheira da SEIP para fazer o encerramento desse nosso encontro, como eu sugeri, fazermos uma prece pelo nosso país. Eu convido a todos a elevarmos o pensamento por uns 2 minutos ou 3, agradecermos a Deus, nosso Pai,
a oportunidade de estarmos aqui e fazermos uma oração. Deus Pai amado, Jesus Divino Mestre, sabemos das nossas dificuldades em nos tornarmos trabalhadores melhores. Estamos nos esforçando em tentarmos fazer a nossa parte. Não é uma tarefa fácil tentar levar adiante tudo aquilo que aprendemos na casa espírita. Mas, como nos foi solicitado, eu peço aos desencarnados que nos ouvem que possamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade e pelo bairro em que moramos, de maneira que os prepostos do Cristo que nos ouvem possam nos auxiliar, para que no final desse encontro a gente possa estar melhor do que quando iniciamos. Que o nosso país seja beneficiado e todos aqueles que precisam sejam socorridos. Não importa aonde se encontrem, não importa em que plano da vida possam estar nesse exato momento. Eu desejo aos amigos muita paz e muita luz. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Um bom final de tarde, início de noite a todos. Que assim seja. Bem, chegamos ao término de mais uma reunião nossa. Obrigada pela presença de vocês todos que estiveram conosco, muita gratidão. Quero lembrar vocês que todas as quintas-feiras, às 7h, nós temos um estudo de 7 às 8, dura 1 horinha só, com o Walter Lano, Sensibilizando a Razão. É um trabalho que ele faz dentro da doutrina espírita, e que é muito, muito interessante. Não vou dar spoiler aqui não, entendeu? Que você tem que ir para conhecer. Outra coisa é os sábados. Aos sábados, a Jupiara também está com o curso às 10 da manhã, de 10 às 11, 1 hora só. Dá tempo para você ir no curso e depois ir fazer sua compra no supermercado e ir para casa. O curso do livro Espiritismo e Cristianismo, tá? A Jupiara, então, está fazendo esse curso com apoio do Ismael Furrial, que é um dos nossos palestrantes. Os dois, então, estão trabalhando juntos em um trabalho formidável, ilustrando muito bem o estudo. Outra coisa também, para deixar aqui o comunicado a vocês, né? Dessas nossas reuniões públicas são todos os sábados, às 17h45, em formato de live, e quando for presencial, a gente vai estar avisando aqui mesmo com antecipação. Se você gostou, curtiu esse vídeo, essa palestra de hoje com o Éder Andrade, não esqueça de deixar o seu ok, o seu like, assinar o nosso canal e ainda ativar os sininhos para que você não fique por fora desses acontecimentos através da internet. Nós temos segundas, temos quartas e sábados, temos transmissões, né, de estudos e de palestras, e você ativando o sininho, você vai ser avisada de todos eles. Então, juntos, caminhando e crescendo com a doutrina espírita. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe a nós. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.